Hello guys, Teacher Tati from Right Way. Olha só que bacana, nós estamos fazendo uma série de vídeos com algumas dicas bem legais para você dar um upgrade no seu inglês. Se gostou, dá um like lá, faz um comentário, pode pedir também, a gente de repente pode fazer vídeos de outros idiomas, porque na Right Way a gente tem inglês, espanhol, alemão, francês e italiano, tá? Então dá um like lá e a gente vai fazendo essas dicas aqui para dar um upgrade no seu inglês, tá bom? Olha só que legal. Hoje então a gente vai fazer vamos falar sobre os advérbios de frequência. Mas o que são os advérbios de frequência? É para quando a gente quer falar de alguma coisa que a gente faz rotineiramente, né? Por exemplo, assim, eu sempre vou na academia. Quando eu quero falar de uma frequência de uma rotina que eu tenho, né? Alguns exemplos do advérbio de frequência que você vai lembrar aí, tá? Olha só, o always, né? Sempre. O never, nunca, né? O hardly ever, quase nunca, tá? O sometimes também é um deles, tá? Gente, olha só, então com o verbo to be, tá? A posição dele vai mudar perante os outros verbos. O verbo to be, ele é sempre diferente, tá? Então, quando a gente quer falar com o verbo to be, o advérbio de frequência sempre vai aparecer depois do verbo to be. Um exemplo de uma frase quando eu quero dizer eu estou sempre atrasada. I am always late. Viram onde apareceu o always? Depois do verbo to be, do I am. Ou, por exemplo, assim, ele está sempre com antecedência, está sempre chegando cedo, né? Então, he is always early, ok? Então, essa é a posição quando eu vou falar do verbo to be. Quando eu estou falando dos outros verbos, então, sempre ele vai aparecer antes do verbo, tá? Um exemplo, quando eu quero falar, eu sempre me exercito. I always exercise. Vamos falar do usually, né? Que ele tem uma escrita diferente. Olha a pronúncia dele, usually, né? Quer dizer normalmente, frequentemente, né? Então, quando eu falo assim, eu normalmente almoço ao meio-dia. I usually have lunch at noon, ok? Então, essa é a posição que os advérbios de frequência vão estar. Sempre antes do verbo. I always have lunch. Com exceção do verbo to be que eu falei antes, ok? Então, os exemplos dos advérbios de frequência, então a gente tem o never, o always, hardly ever, o often, o usually e o sometimes. O sometimes, olha só que bacana, ele pode aparecer no início da frase, tá? Quando eu quero dizer assim, às vezes eu vou ao parque. Sometimes I go to the park, ok? Então, o sometimes ele é mais flexível, ok? Então, ele pode aparecer também no início da frase, ok? Muito importante os advérbios de frequência, tá? A gente usa muito quando a gente quer falar de rotina, quando a gente quer falar de coisas que ocorrem com certa frequência nas atividades que a gente faz. Bem importantes eles, tá? Então fica a dica aí. E lembrando, né, siga a gente lá nas redes sociais, tá? Se vocês gostaram, faça os comentários e a gente vai estar dando mais dicas para vocês aí. Até a próxima!